O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Olá, amigos do Xadrez Verbal, aqui é o Guilherme Casarões e estou cumprindo a tradição de mais uma vez, mais um ano, falar sobre o discurso do presidente brasileiro na Assembleia Geral das Nações Unidas. Dessa vez o presidente Jair Bolsonaro, que no seu primeiro ano de mandato fez questão, mesmo convalescente, de participar do debate geral da Assembleia Geral, trazendo um recado muito diferente daquele que a gente estava acostumado a ver dos presidentes da República, seja Dilma, seja Temer, seja Lula. O tom do discurso presidencial na Assembleia Geral da ONU tendia a ser muito conciliador, muito moderado, muito voltado àquilo que se espera do palco multilateral que as Nações Unidas representam. O que a gente viu dessa vez em particular foi algo um pouco diferente, um discurso de confrontação, o Bolsonaro sendo Bolsonaro, naquele estilo dele de pegar pesado, de distribuir pancadas e de usar qualquer oportunidade de discurso para poder consolidar uma agenda interna muito bem definida. Então a impressão que eu tive ao ouvir o discurso foi que o Bolsonaro estava tanto falando para um público externo, e claro, há um recado sobre qual é o novo Brasil, qual é a nova identidade do Brasil, mas sobretudo o recado foi para o público interno e principalmente aqui quando a gente pensa no equilíbrio de forças, na correlação de forças que dentro do Brasil sustentam a presidência, a governabilidade do presidente Bolsonaro. Então, eu quero fazer uma recapitulação aqui muito breve a respeito de qual é a finalidade histórica do discurso do Brasil na ONU. O Brasil abre o debate geral da Assembleia Geral desde a década de 50. Alguns consideram que isso foi uma espécie de prêmio de consolação que o Brasil ganhou depois de ter sido preterido de uma cadeira permanente no Conselho de Segurança. E o Brasil, desde então, cumpre uma tradição de, vamos dizer, pautar os grandes temas da agenda internacional, passar em revista aquelas que são as grandes temáticas, os grandes desafios, as grandes questões que animam a agenda multilateral, principalmente pensando-se aí da perspectiva das Nações Unidas. Então, se a gente pega a trajetória dos discursos brasileiros, até uma referência, uma literatura sobre isso específica, chamada Palavra do Brasil nas Nações Unidas, que foi compilada, a primeira edição, pelo embaixador já aposentado Luiz Felipe Seixas Correia, que é o sogro do Ernesto Araújo, aliás. Essa coletânea mostra essa trajetória do Brasil, mas dando ênfase principalmente ao elemento da continuidade. O discurso brasileiro sempre foi um discurso muito moderado, trazendo fazendo uma elegia aí ao multilateralismo, falando das questões de maneira, vamos dizer, neutra, no máximo das vezes. Então, tentando construir aí um palco em que a cooperação e não o conflito fossem a grande tônica. Então, o Brasil sempre trouxe essa mensagem, sempre carregou consigo esse DNA, que tem a ver com a nossa tradição diplomática, inclusive. Então, historicamente, os discursos foram nessa linha e com a nova República, houve uma tendência de os presidentes da República, e não mais os chanceleres ou os embaixadores do Brasil nas Nações Unidas, abrirem o debate geral. Isso a gente chama na literatura de política externa de diplomacia presidencial, que é uma característica tipicamente da nova república, no caso do Brasil, muito comum em outros países democráticos do mundo, Estados Unidos principalmente, mas a diplomacia presidencial, no caso brasileiro, ela tem muito a ver com esse momento da redemocratização em que o presidente entendeu que havia uma possibilidade grande de capitalizar em cima da política externa, de capitalizar politicamente em cima da política externa. Então o presidente da República, ele começou a perceber que a sua projeção internacional também contava pontos para a sua arena doméstica, para o jogo político interno. Então, nesse sentido, o primeiro presidente, para fazer jus aí ao processo histórico, o primeiro presidente a participar do debate geral da Assembleia Geral foi o Figueiredo, em 1982, ainda na ditadura militar. Depois dele vieram o Sarney, que participou, se não me engano, 2 vezes, o Collor, que participou também 2 vezes, o Itamar Franco não participou,
Depois Fernando Henrique abriu uma vez em 2001, fez um discurso importante em que ele enuncia aí o conceito de globalização assimétrica para fazer uma crítica aí, aos efeitos nocivos da globalização sobre a economia do Brasil e dos emergentes. E Lula participou 5 vezes, Dilma participou as 5 vezes em que ela foi presidente da República e o Temer as 3 em que ele também foi presidente da República. Ou seja, houve uma tradição que se consolidou ao longo dos últimos 15 anos de presidentes abrirem o debate da Assembleia Geral, notando, portanto, a centralidade que esse debate tem nessa dimensão da diplomacia presidencial dentro da política externa brasileira. Diante da chegada do debate geral de 2019, muito se especulou se o presidente Bolsonaro toparia realizar pessoalmente a abertura dos trabalhos da Assembleia Geral em função da sua própria hostilidade com relação às Nações Unidas, né? Desde a campanha, o Bolsonaro distribuiu ataques à ONU, chamou a ONU de comunista, né? Um lugar em que se reúnem comunistas. Ele mencionou isso durante a campanha. O seu filho Eduardo Bolsonaro, o seu assessor internacional Felipe Martins também haviam distribuído aí várias críticas às Nações Unidas, sempre, ou na maioria das vezes, sob o argumento do tal do globalismo, né? A ideia de que as Nações Unidas elas representam uma burocracia global, uma burocracia sem alma, que, de certa forma, avança uma agenda global que não interessa às nações e que, no limite, acaba por minar o grande tripé das civilizações que a gente conhece, que são Deus, família e a nação. Então, a ONU seria, nesse sentido, uma inimiga, né, do soberanismo, do nacionalismo, e por isso mesmo ela acaba sendo enquadrada como uma das principais engrenagens desse chamado globalismo aí, né, tese esposada, entre outros, pelo escritor Olavo de Carvalho e reproduzida à exaustão por esse governo brasileiro. Então, por ser muito crítico às Nações Unidas, o presidente Bolsonaro poderia simplesmente ignorar o palco das Nações Unidas e, de alguma forma, rebaixar a importância, né, desse evento para a política externa brasileira. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Bolsonaro, de novo, mesmo depois de uma cirurgia delicada, resolveu ir a Nova York, fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral, mostrando, em certo sentido, a importância daquele palanque para a política externa brasileira, mesmo criticando a ONU. A ONU, ela se reveste de alguma centralidade para a projeção internacional do Brasil, mas mais do que isso, o palco das Nações Unidas foi utilizado para amplificar uma tendência da política externa brasileira que já vinha se observando desde a campanha, mas sobretudo desde a eleição do presidente Bolsonaro há exatamente 1 ano. Então o presidente foi à Assembleia Geral, muito se esperava, muito se especulava, aliás, sobre que tipo de discurso ele traria, que tom ele imprimiria à sua fala multilateral. Enfim, contrariando algumas expectativas que colocavam o discurso do Bolsonaro na ONU como um tom mais moderado, né, uma expectativa de que ele baixasse um pouco esse estilo confrontacionista que caracterizou a sua postura para dentro do Brasil. O que a gente viu foi a amplificação desse discurso e dessa estratégia de confrontação de maneira inédita, né? A gente, da perspectiva da diplomacia brasileira, nunca tinha visto um discurso tão inflamado, tão confrontacionista, tão crítico, né, não só às Nações Unidas, quanto à gestão anterior, quanto a determinados parceiros estrangeiros, como a Alemanha e a França, principalmente a França. A palavra colonialismo voltou aí ao vocabulário da política externa brasileira, ou seja, há vários elementos novos e muito importantes a respeito do discurso. Mas o ponto principal que eu queria destacar diz respeito a como esse discurso foi produzido. O governo Bolsonaro, como a gente sabe, não se constitui de uma base homogênea de apoio. Na realidade, eu costumo brincar que existem 5 Bs que organizam aí a base, tanto social quanto política, do governo Bolsonaro. Você tem o B de bancos, representado pelo Paulo Guedes, que configura aí uma visão mais liberal do mundo. Você tem o B de Bíblia, representando o eleitorado e as lideranças
lideranças evangélicas, também imprimindo uma visão mais conservadora, voltada para a família e para Deus, né, temas que recorrem na fala do presidente Bolsonaro, né, em vários momentos diferentes. Você tem o B de bala, que é a agenda de segurança pública, que também permeia o governo Bolsonaro e que tem como principais representantes, de um lado, os militares e, de outro lado, o ministro Sérgio Moro, em função dessa pauta de segurança pública, combate à corrupção e etc. Você tem o B de boi, né, que seriam os representantes do ruralismo, né, representados pela Tereza Cristina e representados também pelo agronegócio brasileiro, que tem grandes interesses na agenda ambiental, a partir de uma perspectiva muito própria, de produtividade, etc. E, por fim, você tem o B do que eu posso chamar de bolsolavismo, né, que é o grupo mais ideológico do governo Bolsonaro. Esse B de bolsolavismo, ele é quem vem imprimindo o tom mais ideológico da política externa brasileira dos últimos meses. O discurso do presidente Bolsonaro, ele revela muito claramente que o grupo ideológico, o grupo olavista ou bolsolavista, é quem comanda aí as rédeas da narrativa da política externa brasileira, da narrativa do chamado Novo Brasil, né, das expectativas que se colocaram a respeito desse novo governo. Isso ficou claro tanto pelo que apareceu na imprensa nos últimos dias, de que quem havia escrito o discurso tinham sido Felipe Martins, Eduardo Bolsonaro, Ernesto Araújo, inclusive em conversas privadas com Steve Bannon, que foi coordenador de campanha do presidente Trump e um dos grandes próceres do antiglobalismo nos Estados Unidos, né, da direita alternativa ou da extrema-direita norte-americana contemporânea. Então é um discurso com uma cara claramente ideológica, de extrema-direita, batendo em temas muito caros a esse grupo e a essa narrativa, né? O globalismo entre eles, mas também o marxismo cultural, o combate ao socialismo, o Foro de São Paulo, temas que a gente vai encontrar frequentemente nas páginas dos livros do Olavo de Carvalho, nas suas aulas, as suas aulas online. Então, o discurso do Bolsonaro, ele tem uma linha mestra que é fundamentalmente antiglobalista, ainda que ao longo do discurso ele tenha cotejado todos os outros grupos que constituem a base do governo, ou seja, os outros 4 Bs para além do bolsolavismo. É importante comentar que, em função dessa dinâmica de poder do governo Bolsonaro, a dinâmica do discurso, a estrutura do discurso principalmente, não obedeceu à lógica tradicional daquilo que era a exposição de um presidente brasileiro na ONU, que em geral era dividido em 2 partes. Uma primeira parte, o presidente fazia um sobrevoo sobre os grandes temas internacionais da perspectiva brasileira, numa espécie de reconstituição do ano, né, da agenda internacional naquele ano, e colocando ali, claro, a visão brasileira sobre cada um desses temas, desafios, conflitos, grandes acordos celebrados e assim por diante. E num segundo momento, tipicamente se fazia um balanço sobre o que o Brasil tinha feito em termos de políticas domésticas que pudessem contribuir para a política internacional de maneira mais ampla. Então, falar de preservação do meio ambiente, temáticas de direitos humanos e assim por diante. Então, essa estrutura, ela não foi observada no discurso do presidente Bolsonaro. O que a gente viu foi um discurso que abre já com um tom fortemente antipetista, em que o presidente faz uma crítica aos governos anteriores do PT, faz uma crítica pesada às ditaduras de esquerda, Venezuela e Cuba, e o tom confrontacionista já começa a aparecer desde a primeira frase, né, desde o primeiro parágrafo do discurso. E aí ele vai contemplando os interesses de cada um desses grupos que eu comentei. Então, os ruralistas ganham um grande espaço na questão sobre a Amazônia, os liberais ganham também um espaço, ainda que mais modesto, sobre o tema das reformas, né, que vai aparecer no começo do discurso. Os evangélicos ganham várias referências a Deus, inclusive a única proposta concreta do presidente Bolsonaro foi a contribuição brasileira, a participação nessa frente contra a perseguição religiosa no mundo, né, que tem muito a ver com a perseguição de cristãos ao redor do mundo, uma pauta evangélica importante, né, proteção inclusive de missionários cristãos ao redor do mundo. O B de bala da segurança pública ganhou várias menções ao longo do discurso, mas 2 em particular. Primeiro, houve um elogio
ao compromisso brasileiro com as operações de paz e a qualidade do Brasil no respeito aos direitos humanos nas operações de paz, claramente sinalizando para o general Augusto Heleno, que participou do comando da MINUSTAH nos anos 2000 e sofreu várias críticas em função da sua maneira como conduziu a operação naquele momento, teve inclusive massacres vinculados ao seu comando. E o ministro Sérgio Moro foi o único mencionado nominalmente dentre os ministros do governo. Então isso também foi um momento muito importante em que o presidente Bolsonaro reconhece a importância do Moro, dentro aí de uma conjuntura política muito específica de enfraquecimento do processo da Lava Jato, de maneira muito clara, mas o desejo brasileiro de mostrar o seu compromisso permanente com o combate à corrupção. Mas claramente o que mais chamou a atenção no discurso foi o seu tom fortemente antiglobalista, que se manifestou tanto nas críticas a organismos não governamentais, à imprensa, a qualquer forma de mediação entre presidente e povo, lembrando que o populismo é um instrumento fundamental do antiglobalismo. E também houve elogios específicos, ao presidente Donald Trump dos Estados Unidos, um antiglobalista, talvez o grande exemplo do antiglobalismo ao redor do mundo, e de outros parceiros importantes como a Hungria, Israel, que foram sugeridos ao longo do discurso também. Agora, o que mais chamou a atenção foi o fim do discurso, em que o presidente Bolsonaro fala que a Organização das Nações Unidas não é a organização dos interesses globais. Fazendo uma apologia muito clara à ideia de nação, de nacionalismo, de soberania, e criticando, portanto, a pauta da ONU como ela vem sendo construída ao longo dos últimos anos. Então, em resumo, foi um discurso muito interessante para a gente poder entender a nova cara do Brasil, um discurso de confrontação em que o Bolsonaro claramente foi Bolsonaro, ele não abriu mão da sua personalidade e da sua estratégia de insuflar os grupos mais radicais para manter a sua base ali, em movimento. E a ONU ela é mais um capítulo de uma reconstrução, da tentativa de uma reconstrução da identidade profunda do Brasil a partir da narrativa, a partir do discurso. Néstor Araújo, o presidente Bolsonaro e outros membros do governo já vêm fazendo isso há algum tempo.